Pronto, mais uma reunião do seu Husserl pra gente ficar de novo sem entender um a um do que ele disse. Estamos aqui na batalha de entender esse velho caquético. Então, com todo respeito. Tá. Eu começo ou você começa? Eu posso tentar começar, daí, se não fizer sentido, você continua. Ok. Tá, então a gente vai começar o parágrafo 37. Observação geral. Acho que é melhor você ler. Eu vou gaguejar. Tá certo. Parágrafo 37, observação geral. O conceito do relativismo em sentido alargado. As duas formas de relativismo são espécies do relativismo num certo sentido maximalmente geral da palavra, e de uma doutrina que de algum modo deriva os princípios puramente lógicos a partir de fatos. Os fatos, porém, são contingentes. Poderiam igualmente não ser, poderiam ser de outro modo. Logo, a outros fatos correspondem outras leis lógicas, e, logo, também estas seriam contingentes, seriam apenas relativas aos fatos que as fundam. Perante isso, não pretendo apontar só para a evidência apodítica das leis lógicas, e para tudo mais que foi mostrado nos capítulos anteriores, mas para um outro ponto, aqui mais importante. Aí tem uma notinha de rodapé, conforme o parágrafo 36, introdutório desse capítulo. Ok. Compreendo como leis lógicas, conforme se depreende do que precede, todas as leis ideais que se fundam puramente no sentido, na essência, no conteúdo dos conceitos de verdade, proposição, objeto, qualidade, relação, enlace, lei, fato e etc. Ô cacete, lógico que é tudo isso, tá bom. Tá marcado. De maneira mais geral, funda-se puramente no sentido dos conceitos, que pertencem ao patrimônio de todas as ciências, porque expõem as categorias das pedras de construção a partir das quais a ciência é, enquanto tal, segundo o seu conceito, constituída. Mas esse parágrafo parece interessante. Então, também isso aqui está marcado. Nenhuma afirmação teorética, nenhuma fundamentação ou teoria pode ferir leis dessa espécie, não só porque de outro modo seriam falsas, isso também o seriam pela contradição com a outra verdade arbitrária, mas porque seriam em si, desculpa, um contrassenso. Por exemplo, uma afirmação cujo conteúdo entra em conflito com os princípios que se fundam no sentido da verdade como tal, suprime-se a si mesma. Porque afirmar é anunciar de tal, não, que tal e tal conteúdo é verdade. Marcado também. Uma fundamentação que, pelo seu conteúdo, entra em conflito com os princípios que se fundam num sentido da relação de fundamento e na consequência, suprimem-se a si mesma. Ok. Porque fundamentar significa, novamente, enunciar que esta ou aquela relação de fundamento e consequência existe, etc. Marcado de novo. Estou marcando direto porque ele está dizendo o significado de vários termos, né, nessa passagem. Significado de afirmar, significado de fundamentar. Uma afirmação suprimir a si mesma é um contrassenso lógico, isto é, o seu conteúdo, sentido, significado particular contradiz o que as categorias de significação a ele pertencentes, em geral, exigem
o que em geral se funda no seu significado geral. Pô, essa passagem, essa parte vai ser importante, então, marcado também. É, é agora claro que, nesse sentido pleno, é um contrassenso lógico toda a teoria que deriva os princípios lógicos de quaisquer fatos. Isso está em conflito com o sentido geral dos conceitos princípio lógico e fato, ou, para dizer de maneira mais exata e geral, dos conceitos verdade que se funda no mero conteúdo de conceitos e verdade sobre existentes individuais. Marcado. É fácil de ver que as objeções contra as teorias relativistas, acima discutidas, atingiam também no principal o relativismo no seu sentido amplo. Parágrafo 37, importantíssimo. Por quê? Não sei, mas importantíssimo. Tá todo marcado. Já. Tá tudo marcado. Peraí, deixa eu só fazer uma última marcação, que eu acho que é a marcação mais importante. Marcado. Era esse é. Esse aqui também vai ser importante. Parágrafo 38. O psicologismo, em todas as suas formas, é um relativismo. Combatemos o relativismo e visamos, naturalmente, o psicologismo. Com efeito, o psicologismo, em todas as suas subespécies e formações individuais, não é nada mais do que um relativismo, nem sempre reconhecido e expressamente assumido. É, para esse efeito, totalmente irrelevante se se apoia na psicologia transcendental e julga, como o idealismo formal, salvar a objetividade do conhecimento, ou se apoia na psicologia empírica e assume o relativismo como fardo irremediável. Então é indiferente se ele se excusa, né, na psicologia transcendental, falando que a objetividade é salvada pelo idealismo formal, ou simplesmente ele é uma psicologia empírica que fala, as coisas são assim mesmo, meu filho, tudo é relativo a depender do sujeito. Se vira aí com você e seus problemas de querer verdades eternas aí. Valeu, falou. Toda doutrina que apreende as puras leis lógicas, ou a maneira dos empiristas, como leis empírico-psicológicas, ou a maneira dos a prioristas, as reconduz mais ou menos miticamente a certas formas originárias ou modos de funções do entendimento humano, a consciência em geral como razão da espécie humana, a constituição psicológica do homem, ao intelectus ipsi, que, como disposição inata, universalmente humana, precede o pensar e toda a experiência fático, etc., é, é o ipso relativista, e, com efeito, a maneira do relativismo específico. Todas as objeções que lhe fizermos também os atingem. É claro, no entanto, que se tem que de tomar os chavões um tanto sonantes do priorismo, por exemplo, entendimento, razão, consciência, naquele sentido natural que lhe empresta uma referência essencial à espécie humana. É a escapatória das teorias aqui em causa que elas lhes fazem subjazer ora esse significado real, ora um significado ideal, e entretecem um emaranhado insuportável de proposições, em parte corretas, em parte falsas. Em qualquer caso, podemos considerar também como relativistas as teorias a prioristas, na medida em que dão espaço a motivos relativistas. É certo que, quando uma parte dos investigadores de pendor kantiano põe de parte algumas proposições lógicas enquanto princípios de juízos analíticos, então também o seu relativismo se restringe, se você não lembra o que é, ao domínio do conhecimento matemático e da natureza. Mas não escapa por isso aos absurdos céticos, porque continuam no domínio mais estreito
a derivar a verdade a partir do humano em geral, e logo o ideal a partir do real, ou, mais especificamente, a necessidade das leis a partir da contingência dos fatos. Palavra da salvação. Glória a Deus, nosso Senhor. Aqui, porém, interessa-nos ainda mais a forma extrema e mais consequente do psicologismo, que nada sabe de tais restrições. A ela pertencem os principais representantes dos empiristas ingleses, assim como a nova lógica alemã, ou seja, investigadores como Mill, Bain, Wundt, Sigvart, Edman, Lipps. Tomar criticamente em consideração todas as obras aqui incluídas não é nem possível nem desejável. Não posso, contudo, para satisfazer os propósitos reformadores desses prolegômenos, deixar passar em branco as obras capitais da moderna lógica alemã, principalmente a significativa obra de Sigvart, que, como nenhuma outra, conduziu nos caminhos do psicologismo o movimento lógico das últimas décadas. Parece que o Sigvart é o mais importante. Pode dizer, você ia comentar alguma coisa. Não, eu falei, ele é importante. Tão importante que nunca foi traduzido. Não, brincando. É brincadeira. Tô de brinks. Não sei. É verdade, mas eu tô de brinks. Muito bom. Por isso que é bom ler textos assim. Porque aí você vê como as coisas são mutáveis, né? O cara mais importante da lógica da época dele é esse senhor. E a gente nem sabe o nome dele direito. A gente tá sabendo o nome dele por conta da obra, essa obra aqui, né? Mas ele era importante mesmo ou é importante pra ele? Não, peraí. Fez sentido? Segundo ele é foi a obra de lógica que teve principal influência na época dele, né? Qual é a época dele? O lançamento dessa obra de 1900. Então, sei lá para os 10 anos antes, essa obra aí era a obra que estava arrebentando a boca do balão. Acho que perdeu essa importância, então. Provavelmente. Ou não, né? Vai saber. Vai que tem uma grande bibliografia secundária aí de Sigvart e nós, enquanto meros alunos de universidades periféricas, não acessamos essa rica obra secundária sobre esse autor mais influente da história do pensamento lógico contemporâneo. Ou simplesmente ele é desconhecido. São duas possibilidades. Mas fica aí, o dever de casa é pegar, procurar a obra de Sigvart, esse que está falando, e ler. Facinho, deve estar em alemão. Então você me disse que não tem tradução? Então, você pega a obra em alemão mesmo. A gente baixa lá, pega no LibGen, coloca lá Sigvart, Logik, e aí você dá uma lida assim numa tarde de verão, ou uma tarde de inverno, não sei que estação a gente está. Aí pronto. Outono. Mas enfim. A gente tá no outono, né? Aham. Já? Já. Caramba, impressionante. Quer dizer, já por quê, né? Porque o outono não é tipo um ano, né? Mas. Mas já passou muito. Enfim, deixa pra lá. Ok, vamos continuar no parágrafo 39. O antropologismo na lógica de Sigvart. Encontramos também em pensadores que nos seus trabalhos lógicos advocam uma orientação antipsicologista, explicações isoladas de tom e caráter psicologistas, com equívocos transitórios. Tal não é o caso de Swigvart. O psicologismo não é, nele, um ingrediente inessencial e eliminável, mas a concepção de fundo sistematicamente diretora.
Ele nega expressamente, logo no começo das suas obras, que as normas da lógica, as normas, e logo não só as regras técnicas da doutrina do método, mas também os princípios puramente lógicos e o princípio da não contradição, da razão suficiente, etc., possam ser conhecidas de outro modo a não ser com base no estudo das forças e formas funcionais naturais que devem por ela ser reguladas. Essa nova rodapé deve dizer aonde está essa afirmação. Página 22. A isso corresponde também o modo de tratar a disciplina. Ela divide-se, segundo Sigvart, numa parte analítica, numa legisladora e numa técnica. Se abstrairmos dessa última, que não nos interessa daqui, então a parte analítica tem de pesquisar a essência da função para a qual devem ser buscadas as regras. Sobre essa parte é construída a parte legisladora, que tem de estabelecer as condições e leis do seu exercício normal. A exigência de que o nosso pensar seja universal e necessariamente válido, contida na função do juízo, reconhecida segundo todas as suas condições e fatores, resultam em normas determinadas que o julgar tem de satisfazer. E, com efeito, essas normas concentram-se em dois pontos. Em primeiro lugar, que os elementos do juízo sejam inteiramente determinados, isto é, conceitualmente fixos. E, em segundo lugar, que o próprio ato de juízo proceda de maneira necessária a partir dos seus pressupostos. Assim, a doutrina dos conceitos e silogismos, como o conteúdo das leis normativas para a construção de juízos completos, cabe nesta parte da lógica. Por outras palavras, pertence a esta parte todos os princípios e teoremas puramente lógicos, na medida em que cabem no campo de visão da lógica tradicional e de Sigvart. E tem, por isso, realmente, para Sigvart, uma fundação psicológica. Com isso, concorda também a exposição pormenorizada. Em parte alguma, os princípios de teoria puramente lógicos e os elementos objetivos dos quais se constituem são separados do fluxo da investigação psicológico-cognoscitiva e prático-cognoscitiva. Fala-se sempre, novamente, do nosso pensar e das nossas funções, do nosso pensar e de suas funções. Lá onde se trata de caracterizar, em oposição às contingências particulares, a necessidade lógica e a sua regularidade. Por os princípios, como o da não contradição ou da razão suficiente, são repetidamente caracterizados como lei de funções, ou como formas fundamentais do movimento do nosso pensar, e semelhantes. Lemos, por exemplo, tão certo quanto a negação está enraizado no movimento do pensar que ultrapassa o ente, movimento que mede também entre si os inconciliáveis. Também Aristóteles pretendeu, com seu princípio, referir-se somente à natureza do nosso pensar. Vou repetir. Tão certo quanto a negação está enraizado no movimento do pensar que ultrapassa o ente, movimento que mede também entre si os inconciliáveis. Também Aristóteles pretendeu, com o seu princípio, referir somente à natureza do nosso pensar. Ok. A validade absoluta do princípio da não contradição e, em consequência dele, das proposições que negam uma contradictio in adjecto, repousa. Encontramos uma outra passagem. Caramba, essa frase foi estranha, desculpa. A validade absoluta do princípio da não contradição e, em consequência dele, das proposições que negam uma contradictio in adjecto, repousa, encontramos numa outra passagem, na consciência imediata de que sempre fazemos e faremos o mesmo quando negamos. O mesmo é válido, segundo Sigvart, para o princípio da identidade,
como um princípio da coerência. E de resto, também para todos os princípios puramente conceituais e, especialmente, puramente lógicos. Já dá para esquecer porque o povo não lê mais esse cara, né? Difícil pra caramba. Vamos lá. Tem uma nota aqui importante. Deixa eu ver aqui. 16. Aqui, né? Quando eu parei. Essa é a nota do próprio Russell, que ele está citando Sigvart. Ele ainda pega uma outra citação aqui só de zoa. Estes princípios teriam de ser certos a priori, no sentido em que neles seríamos conscientes somente de uma função constante, irrecusável, do nosso pensar. Cito essa passagem, embora num contexto não se refira imediatamente aos princípios lógicos. Autoriza-o o sentido completo das exposições, sub 2, parágrafo 48, e a referência comparativa explícita ao princípio da não contradição na mesma passagem citada. Ok. Continuando no corpo do texto, ouvimos declarações como a seguinte: se negar a possibilidade de conhecer algo que é em si, se o ente é somente um dos pensamentos que produzimos, então é, ainda assim, válido que atribuímos a objetividade precisamente àquelas representações que produzimos com a consciência da necessidade, e que, tão logo pomos algo como sendo, afirmamos com isso que todos os outros seres pensantes, da mesma natureza que nós, e ainda que só hipoteticamente admitidos, o terão de produzir com a mesma necessidade. Tchan, 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 tchan. A mesma tendência antropologista, ou melhor, a mesma tendência antropologística estende-se a todas as exposições que se referem aos conceitos lógicos fundamentais e, em primeiro lugar, ao conceito de verdade. É, por exemplo, segundo Swigvart, uma ficção de um juízo que pudesse ser verdadeiro, fazendo-se abstração de que alguma inteligência pense esse juízo. Só pode falar assim quem interpreta psicologicamente a verdade. Segundo Swigvart, seria então também uma ficção falar de verdades que valem por si e que não são, contudo, conhecidas por ninguém. Por exemplo, das verdades que ultrapassam a capacidade cognoscitiva humana. O ateu, ao menos, que não crê numa inteligência superior à do homem, não poderia falar assim. E nós mesmos só o poderíamos depois da demonstração da existência de tais inteligências. O juízo que a fórmula da gravitação exprime não teria sido verdadeiro antes de Newton. E este juízo, bem visto, seria mesmo contraditório e, em geral, falso, pois a validade incondicionada para todos os tempos pertence manifestadamente à intenção da sua afirmação. Marcado. Um exame mais pormenorizado das diversas exposições de Sigvart sobre o conceito da verdade exigiria uma maior complicação, que não nos podemos permitir agora. Confirmar-se-ia, em todo caso, que a passagem acima citada pode, efetivamente, ser tomada à letra. Para Sigvart, a verdade resolve-se nas vivências da consciência. E, assim, pensar de todo o discurso sobre uma verdade objetiva é abandonada a sua genuína objetividade, que reside na sua idealidade supraempírica. As vivências são particularidades reais, temporalmente determinadas, que se geram e perecem. Marcado. A verdade deixa eu ver aqui. A verdade, contudo, é eterna.
Ou melhor, é uma ideia, e como tal, supratemporal. Não tem qualquer sentido indicar o seu lugar no tempo ou na duração, ainda que se estenda através de todos os tempos. É certo que se diz também da verdade que ela nos vem à consciência ocasionalmente, e assim é apreendida e vivenciada por nós. Mas fala-se aqui, em relação a este ser ideal de apreender, vivenciar e tornar-se consciente no sentido inteiramente diverso do que em relação ao ser empírico, isto é, individualmente isolado. Apreendemos a verdade não como um conteúdo empírico que emerge e novamente desaparece no fluxo de vivências psíquicas. Ela não é um fenômeno entre fenômenos, mas uma vivência naquele sentido totalmente alterado, no qual um universal, uma ideia, é uma vivência. Temos consciência dela assim como de uma espécie, por exemplo, do vermelho. Temos algo de vermelho perante os olhos. O vermelho, contudo, não é a espécie do vermelho. O concreto não contém tão pouco em si a espécie como parte psicológica e metafísica. A parte, este momento não autônomo de vermelho, é, como o todo concreto, um indivíduo, um aqui e agora, que com ele e nele existe e perece, igual, mas não idêntico, em diversos objetos vermelhos. O vermelho, contudo, é uma unidade ideal, em relação ao qual não tem sentido falar-se de gerar-se e perecer. Aquela parte não é o vermelho, mas um caso particular do vermelho. E assim como os objetos são diversos e os universais diversos dos particulares, assim também são diversos os atos de apreensão. É algo de totalmente diverso com respeito ao concreto intuitivo. Visar o vermelho sentido, esse traço particular existente aqui e agora, ou visar, por seu turno, a espécie do vermelho, como no enunciado. O vermelho é uma cor. E assim, como ao olhar para o singular concreto visamos, contudo, não este, mas o universal, a ideia, assim adquirimos, considerando muitos atos de tais ideações, o conhecimento evidente da identidade destas unidades ideais, visadas no atos singulares. E esta é a identidade em sentido mais genuíno e rigoroso. É a espécie ideal, que são espécies de um mesmo gênero e assim por diante. Eu Marcado. não entendi nada. Quer dizer, Como tudo você bem. não entendeu? É tão óbvio, é Não, a tão parte. óbvio, Ah, tão óbvio isso aqui, velho. não, em cima, a parte de cima já começou mal. A que você sublinhou lá no começo. Sim. Você quer que eu releia essa parte? Não, não, tá de boa. Eu não tô muito preocupado em me entender nessa primeira leitura, não. Ainda pretendo fazer uma segunda. Eu Tô acho que, só me. Oi? eu acho que na segunda talvez seja mais palatável. Ah, se não for, a gente se mata. É uma outra saída. Não há problema suficientemente complexo que a morte não resolva. Pra nós Justo. mesmos, né? Pros outros, aí a gente causa mais um problema pros outros. Mas vamos lá. Mas eu não vou estar aqui mesmo. Então, vamos lá. Assim também é a verdade uma ideia. Vivenciamos-la como qualquer outra ideia no ato de ideação fundado na intuição. Cara, ele deu 3 passos aqui, já tá na fenomenologia aqui total. Eu tô lendo esse livro porque eu queria saber como ele desenvolve a fenomenologia. Mas eu já descobri que ele dá um passo e vira fenomenólogo. Simples assim, mágico.
Exatamente. Vamos lá. Assim também é a verdade uma ideia. Vivenciamo-la, como também outra ideia no ato de ideação, fundado na intuição. Este é, naturalmente, o ato da intelecção. E perante uma multiplicidade dispersa de casos particulares, isto é, aqui, de atos de juízos evidentes, alcançamos também, na comparação, a evidência da sua unidade idêntica. E assim, como o ser ou o valer de universalidades tem também, de resto, o valor de possibilidades ideais, a saber, em relação ao ser possível de particularidades empíricas, que cai sobre aquela universalidade, então o mesmo vemos também aqui. Os enunciados, a verdade é válida e são possíveis seres pensantes que inteligem juízos com os conteúdos significativos correspondentes têm o mesmo valor. Se não há seres inteligentes, se seres assim são excluídos pela ordem natural e logo realmente impossíveis, ou se não há, para uma dada classe de verdades, seres capazes do seu conhecimento, então essas possibilidades ideais permanecem sem efetividade que as preencha. O aprender, conhecer, tornar-se consciente da verdade ou de certas classes de verdade não é jamais, em caso algum, realizado. Mas toda a verdade em si permanece o que é, mantém o seu caráter ideal. Ela não está a algures, eu já vi alhures, mas algures é nova, está a algures no vazio, mas é uma unidade de validade no domínio intemporal das ideias. Ela pertence ao domínio do absolutamente válido, no qual ordenamos, inicialmente, tudo aquilo de cuja validade temos intenção, ou melhor, ela pertence ao domínio do absolutamente válido, no qual ordenamos inicialmente tudo aquilo de cuja validade temos intelecção, ou, ao menos, uma conjectura fundada, e no qual contamos, além disso, também o círculo, que para o nosso representar é vago, do que é indireta e indeterminadamente conjecturado como válido, ou seja, de que é válido, embora possamos não o ter reconhecido, e talvez nunca o venhamos a reconhecer. A esse respeito, quer me parecer que Swickvart não chega a uma posição clara. Ele gostaria de salvar a objetividade da verdade e não a deixa afundar-se num fenomenalismo subjetivista. Mas, se perguntarmos pelas vias por onde a teoria do conhecimento psicológica de Swickvart acredita poder alcançar a objetividade da verdade, deparam-se nos declarações como a seguinte: a certeza de que um juízo permanecerá, que a síntese é irrevogável, que direis sempre o mesmo, esta certeza só pode então estar disponível se se reconhece que a certeza não assenta em motivos psicológicos momentâneos e alteráveis com o tempo, mas sobre algo que, de cada vez que penso, é invariavelmente o mesmo, intocado por qualquer alteração. E isto, por sua vez, é a minha consciência de mim mesmo, a certeza de que sou e penso, a certeza de que sou eu, o mesmo que agora pensa e que pensou anteriormente, que pensa isto e aquilo. E por outro lado, é isto sobre o que julgo, o próprio pensado segundo a sua igualdade permanente, conteúdo por mim reconhecido na sua identidade, que é inteiramente dependente dos estados daquele que pensa. Isso aqui parece um pouquinho Descartes, né? Uhum. Também pensei isso. Então, plágio. Duas notas, não tem? Oi? 21. Desculpa. Tem duas notas. Tem, mas eu acho que é para referenciar o texto. Ou não, tem Ah, não. tá. Ah,
Eu acho, não, eu Tem, acho que sim. tem coisa a mais, sim. Nota 20. Deixa eu ver nota 20. Porque geralmente quando ele coloca essas notas para referenciar o texto. Isso aqui foi quando ele falou que a síntese é irrevogável, que direi sempre o mesmo. Vamos lá, então. No 20 é: posso jamais afirmá-lo com segurança? A irrevogabilidade não diz respeito ao fático, mas ao ideal. Não é a certeza do juízo que é inabalável, como disse Wildvart um pouco mais acima, mas precisamente a validade e a verdade. Ok. Naturalmente, um psicologismo relativista consequente responderá a isto. Não só o mutável de indivíduo para indivíduo, mas também o constante em todos. Logo, o conteúdo que permanece sempre igual, assim como as leis de funções constantes que os dirigem, são fatos psicológicos. Se há tais traços e leis essencialmente comuns a todos os homens, então eles constituem o específico da natureza humana. Por conseguinte, toda a verdade, enquanto validade universal, faz referência à espécie humana, ou, dito de maneira mais geral, à respectiva espécie de seres pensantes. Outras espécies, outras leis de pensar, outras verdades. Pela nossa parte, diríamos: a igualdade universal, segundo o conteúdo, e leis constantes de funções constantes, enquanto leis naturais para a produção de conteúdo universalmente igual, não constituem nenhuma validade universal autêntica, a qual assenta, pelo contrário, na idealidade. Se todos os seres de um gênero são forçados, segundo a sua constituição, a juízos iguais, então estão empiricamente de acordo, mas no sentido ideal da lógica, que se eleva acima de todo o empírico, podem, em vez de julgar em conformidade, julgar um contrassenso. Determinar a verdade por meio da referência à comunidade da natureza significa renunciar ao seu conceito. Se a verdade contivesse uma referência essencial a inteligências pensantes, às suas funções espirituais e formas de movimento, então ela se geraria e pereceria com elas, senão com o indivíduo, com a espécie. Como a genuína objetividade da verdade, perder-se-ia também a do ser, mesmo a do ser subjetivo, a do ser do sujeito. E se, por exemplo, os seres pensantes forem totalmente incapazes de admitir o seu próprio ser como verdadeiramente existente, então seriam e também não seriam. A verdade e o ser são ambos categorias no mesmo sentido e são manifestadamente correlativos. Não se pode relativizar a verdade e manter a objetividade do ser. A relativização da verdade pressupõe, entretanto, certamente, de novo, como ponto de referência, um ser objetivo. Aí reside a contradição relativista. Em harmonia com o restante psicologismo de Swigvart, encontramos-nos a sua doutrina universal, que pertence a que, dado que a idealidade da verdade pressupõe absolutamente a idealidade do universal, do conceitual, lemos ocasionalmente a declaração irônica de que o universal, como tal, existe somente na nossa cabeça. Deixa eu ver se somente. Acho que foi uma adição. Antes era estar. Aí eu alterou a por esse correspondente palavra que está somente, né? Que corresponde ao original citado. Ele errou a citação. E, formulado seriamente, o representado conceitualmente é algo puramente interior, dependente de coisa alguma,
a não ser da força interior do nosso pensar. Pode, indubitavelmente, dizer-se isso do nosso representar conceitual enquanto um ato subjetivo de tal e tal conteúdo psicológico. O quale, porém, desse representar do conceito, não pode, em nenhum sentido, ser apreendido como um fragmento real do conteúdo psicológico, como algo que aqui e agora vem e desaparece com o ato. Ele pode ser visado no pensar, mas não pode ser reproduzido no pensar. Ou melhor, não pode ser produzido no pensar. Idêntica relativização, a do conceito de verdade realiza Swick-Vart, de modo consequente com os conceitos tão precisamente a ele ligados de fundamento e de necessidade. Um fundamento lógico que não conhecemos é, rigorosamente tomado, uma contradição, pois só se torna um fundamento lógico porque o conhecemos. O enunciado de que os teoremas matemáticos tenham seu fundamento nos axiomas matemáticos, tomados rigorosamente, diz então respeito a um estado de coisas de conteúdo humano-psicológico. Poderíamos ainda afirmar que é válido haja, tenha havido ou venha a haver ou não, em geral, alguém que o reconheça? Seria por conseguinte, errôneo o discurso habitual que, ao falar da sua descoberta, confere objetividade a relações como a relação entre fundamento e consequência. Apesar do seu esforço para isolar os conceitos essencialmente diferentes do fundamento, e apesar da perspicácia que mostra nisso, como não seria de esperar outra coisa de um investigador tão significativo, a direção psicologista do seu pensar impede-o de realizar a separação mais essencial de todas, a qual pressupõe, precisamente, a distinção rigorosa entre ideal e real. Opõe-se ao fundamento psicológico da certeza, fundamento lógico, ou fundamento da verdade. Encontra-o, porém, somente numa certa igualdade geral do representado, porque apenas este, e não a disposição etc., individual, pode ser um comum a todos, contra o que não precisamos repetir nas nossas objeções anteriores. Temos de anotar a ausência da separação fundamental entre o fundamento da verdade, que diz respeito ao puramente lógico, e o fundamento do juízo, que diz respeito ao lógico normativo. Por um lado, uma verdade, não o juízo, mas a unidade ideal de validade, tem um fundamento. O que significa aqui, numa maneira de falar equivalente, que há uma demonstração teorética que a refere ao seu fundamento objetivo teorético. O princípio da razão suficiente refere-se única e exclusivamente a este sentido. E para este conceito do fundamento, não é de todo válido que todo juízo tenha um fundamento, e ainda menos que todo juízo coafirma implícita um tal fundamento. Todo princípio último de fundamentação, logo, cada axioma autêntico, é, nesse sentido, sem fundamento, assim como, na direção oposta, todo juízo de fato. Só a probabilidade de um fato pode ser fundada, não o próprio fato, ou o juízo de fato. Por outro lado, a expressão fundamento do juízo não quer dizer, até onde abstraímos dos fundamentos psicológicos, isto é, das causas da emissão do juízo e, em especial, também dos motivos de conteúdo do mesmo, nada mais do que a legitimidade lógica do juízo. Nesse sentido, todo juízo reivindica certamente a sua legitimidade, embora não fosse impensável dizer que esta é implícita coafirmada. Isto quer dizer, para todo juízo, há que colocar a exigência de que afirma como verdadeiro o que é verdadeiro, e, como técnicos do conhecimento, como lógicos no sentido habitual,
temos também de colocar ao juízo, também com respeito ao movimento de conhecimento interior, diversas exigências. Se não forem preenchidas, censuramos o juízo como logicamente completo, como infundado. Este último, no entanto, com algum exagero, no sentido corrente da palavra. Objeções semelhantes fazem-nos levantar as afirmações de Stigvart sobre a necessidade. Lemos até onde queremos falar de modo compreensível em toda necessidade lógica tem, em última instância, de ser pressuposto um sujeito pensante existente, cuja natureza é a de pensar assim. Tem uma nota 26 que eu ignorei, deixa eu só dar uma olhada aqui. Das causas da emissão do juízo e, em especial, também dos motivos de conteúdo do mesmo. E a nota é: a distinção justa de Stigvart entre ocasião do enlace e o fundamento da decisão. Ok. Voltando ao corpo do texto. Ou acompanhem-se as afirmações sobre a diferença entre os juízos assertóricos e apodíticos, que Stigvart considera inessencial na medida em que todo juízo enunciado com a consciência plena é coafirmada a necessidade de o enunciar. Carece de distinção, em Stigvart, conceitos puramente diferentes de necessidade. A necessidade subjetiva, isto é, o constrangimento subjetivo da convicção que adere a todo juízo, ou antes que ocorrem em todo juízo, quando por ela ainda atravessados tentamos efetivar o seu oposto, não é claramente diferenciada de conceitos inteiramente distintos de necessidade, principalmente da necessidade apodítica, como a consciência, única no seu gênero, na qual se constitui o capital intelectivo de uma lei ou de uma legalidade. No fundo, este último conceito, na verdade duplo, de necessidade, falta inteiramente em Stigvart. E, igualmente, não se apercebe do equívoco fundamental que leva a designar como necessária não somente a consciência da necessidade apodítica, mas também o seu correlato, objetivo, a saber, a lei, ou valer segundo a lei, de que temos intelecção naquela consciência. Só assim recebe a sua igual validade objetiva as expressões é uma necessidade e é uma lei. E igualmente as expressões é necessário, que S é P e que é fundado segundo leis, que S é P. E é naturalmente este último conceito, puramente objetivo e ideal, que está na base de todos os juízos apodíticos no sentido objetivo da lógica pura. Somente ele rege e constitui toda a unidade teorética. Determina o significado da conexão hipotética como uma forma de verdade objetivo ideal de proposições, e liga as premissas à conclusão como sua consequência ideal legalmente necessária. As discussões de Stigvart sobre a distinção fundamental de Leibniz entre vérité de raison et céleste de fait mostra o quão pouco faz justiça a essas diferenças e quanto está preso ao psicologismo. A necessidade das duas espécies é, opina Stigvart, afinal, uma necessidade hipotética, porquanto de que o contrário de uma verdade de fato não é a priori impossível. Não se segue que, para mim, não seria necessário afirmar o fato depois de ele ter acontecido, nem que a afirmação oposta seja possível para aquele que conhece o fato. Deixa eu ver se tem uma. Não. E, novamente, por outro lado, a posse do conceito geral sobre o qual assentam as proposições idênticas é, afinal, também algo de fático,
que deve existir antes que o princípio da identidade possa sobre ele ser aplicado, para produzir um juízo necessário. E assim acredita ele poder concluir que a diferenciação leibniziana dissolve-se no que diz respeito ao caráter da necessidade. Nota número 30. Para as duas últimas citações, vê a página 300, ou 239. Ok. O que aqui é, para começar, estabelecido é certamente correto. É para mim necessário afirmar todo o juízo, quando o enuncio, e impossível negar o seu oposto, quando dele, no entanto, estou certo. Mas a esta necessidade psicológica que se refere Leibniz quando contesta, as verdades de fato, a necessidade, a racionalidade. É novamente certo que nenhuma lei pode ser reconhecida sem a posse de conceitos universais sobre os quais ela se constrói. É certo que essa posse, assim como a totalidade do conhecimento de leis, é algo de fático. Mas designou Leibniz como necessária esta posse da lei e não, pelo contrário, a verdade reconhecida da lei? Não é perfeitamente compatível com a necessidade da vérité de razão a contingência do ato do juízo, na medida em que pode eventualmente alcançar conhecimento seletivo? Só por uma confusão entre os dois conceitos de necessidade, essencialmente diferentes, o subjetivo, psicologismo, e o objetivo, do idealismo leibniziano, se chega na argumentação de Silvart à conclusão de que essa diferenciação de Leibniz se dissolve no que diz respeito ao caráter da necessidade. A esta fundamental diferença objetiva, ideal entre lei e fato corresponde, inegavelmente, a uma diferença subjetiva no modo de vivenciar. Se não tivéssemos jamais a consciência da racionalidade, do apodítico, vivido na sua diferencialidade, característica em relação à consciência da fatualidade, então não teríamos de todo o conceito de lei. Seríamos incapazes de diferenciar entre lei e fato, entre generalidade genérica, ideal legal, e generalidade universal, fatual contingente, entre consequência necessária, isto é, novamente, legal, genérica, e consequência fatual, contingente, universal. Tudo isto na medida em que é verdadeiro que conceitos que não são dados como complexões de conceitos conhecidos ou como complexões de formas conhecidas de complexões só nos podem ter provido originalmente com base na intuição de casos particulares. Deixa eu ver aqui. Substituiu pela vivência por ato de intelecção. Não, com base na intuição, desculpa. As vérités de razão de Leibniz não são senão leis, e com efeitos, leis no sentido rigoroso e puro das verdades ideais, que se fundam puramente nos conceitos, que nos são dadas e por nós reconhecidas, em generalidades apoliticamente evidentes e puras. 32. Ele adicionou. As vérités de Fer, de Leibniz, são todas as verdades restantes, ou seja, a esfera das proposições que asserem sobre a existência individual, ainda que possam assumir para nós também a forma de proposições gerais, como todos os meridionais são irascíveis. Marcado. Tanto sei. Se eu tivesse lido, né, um pouquinho para te ajudar, mas Agora pode ser você. eu não li antes. A gente pode parar por aqui.
Não, que isso, bora ler mais um pouquinho, pô. Deixa eu ver quantas Eu partes não são. li, Oi? eu não li antes, então se eu li o outro e ia gaguejar, imagino com esse, eu não li ainda. Peraí. Ah, mas não tem problema não, pô. É bom que pratica a leitura. Tem que ficar registrado, não é só. Esse é o problema. Ah, Não aí tem. você assiste e você vê que você está progredindo na leitura. São várias páginas, né? O 40. Sim, várias páginas mesmo. Então você quer encerrar por aqui então? Quer ler? Tô Rapaz, muito empolgada, né? sinceramente, não, eu não quero ler não, porque eu cansei mesmo. Não sei. É muito cedo, né, pra terminar. Dá pra ler Oi? mais. Dava pra... Então, leia um pouquinho, deixa eu só pegar um copo d'água. pra esperar ou pra. Espera um pouquinho, já volto. Vou pegar só o copo d'água. Quer dizer, se tiver água, né? Como assim? Existe uma possibilidade de não ter água. Toma café. Verdade. Nossa, dá pra ouvir você engolindo. Tá com muita sede. O microfone é bom mesmo. Quando você quiser, viu? Tá, eu vou tentar. Se eu começar a gaguejar, eu vou parar, tá? Não, que se você tentar, se você começar a gaguejar, você insiste. Poxa. Tá. Então, parágrafo 40. Antropologismo na lógica de. Ah, eu não sei falar. Como fala? Pronunciar de qualquer maneira. Do jeito que você pronunciaria em português. Finge que esse cara vai fazer chamado dele. Tá, de B. Erdmann, sei lá. Enfim. Não encontramos em Sig. Ai, droga. E de novo, eu não consigo. É Sigvart o nome dele? Não, você pode pronunciar do jeito que quiser. Não precisa Ok. querer pronunciar exatamente, O porque de fato a gente não alemão. tá na Alemanha. Tá, então tudo bem. E às vezes a gente quebra a cara, porque a gente tenta pronunciar alemão, o cara na verdade é holandês, finlandês, polonês. Justo, então tá. Então vou começar de novo. Não encontramos em Sigvard uma discussão explícita das consequências relativistas envolvidas em todo o seu tratamento dos conceitos e problemas lógicos fundamentais. O mesmo é válido para Wundt. Não obstante conceder a lógica, não obstante conceder a lógica de Wundt, onde tal é possível. Ah, não dá. Não dá. Está indo bem. Continue, pô. Tá, de novo. Não obstante conceder a lógica de Wundt, onde tal é possível, ainda mais. Nossa, não dá, eu não tá fazendo sentido quando eu leio, aí parece que fica estranho. Ninguém vai Mas, entender se assistir. mas eu tô entendendo. Então, pela terceira vez. É, tá. Não obstante conceder a lógica de Wundt, onde tal é possível, ainda mais espaço do que a de Sigvard aos motivos psicológicos. E conter eles. Nossa, não esquece. Apaga isso aí. Qual tá sendo o problema de ler o texto? É porque eu sei que tá gravando e eu fico. Ai, não.
Mas é isso, faz Você parte da vai. vida pública. Você vai ter que ler textos pro público mesmo. Eu vou, não. Quem disse? Como não? Ah, comunicação geralmente é escrita. Tem algumas aulas que você tem que ler alguns parágrafos específicos. Isso é diferente. Não, não, é pior. Porque em vez de uma pessoa conhecida gravando, você tem 30 pessoas desconhecidas no plateia. Não, mas é na plateia. Não vai estar gravando, só ficar registrado pra sempre, né? E aí, pra sempre, essa Mas vergonha os, vai ficar. mas os eventos de hoje em dia estão sendo gravados. É Todas as por isso que vezes eu lá não que você participo. assistiu do Vida em Morte pela internet foram gravados. Tá lá até hoje. É por isso que eu não participo de evento, É pra por não isso que você passar tem que essa quebrar, vergonha. por isso que você tem que quebrar essa resistência. É, eu sei. Mas não tava fazendo sentido, tava? Tá fazendo sim. Quando a gente lê, não faz muito sentido mesmo não. Por isso que é bom até revezar a leitura, porque a gente fica meio que dividindo, não sentido. Mas geralmente quando a gente lê não tem muito sentido não, em voz alta. Não, eu costumo ler em voz alta. Todos os textos eu leio em voz alta e leio em silêncio pra. Sério? Mas. Aham. Eu geralmente minhas leituras de compreensão são leituras em silêncio. Geralmente leituras em voz alta não consigo entender o texto não. Não, mas eu leio mais alto pra tentar me expressar melhor. Só que, como você percebeu, não tá funcionando, né, o meu método. Não, tá funcionando sim, você que tá sendo muito rigorosa com você mesmo. Uhum. Tá. Depois disso tudo, a gente continua, tenta continuar de novo ou. Tente continuar de novo. Tá. É... Mas você lembra onde parou? Sim, não obstante. Não. Não obstante conceder a lógica de Wundt, onde tal é possível, ainda mais espaço do que a de Sigvard aos motivos psicológicos e conter extensos capítulos gnoseológicos. Nossa, as dúvidas principais. Nossa, não, droga. Deixa eu ver lá, velho. Eu Não, estraguei o vídeo. você errou, mas você fala assim, ah, desculpa, principiais. Eu errei pra caramba quando tava lendo. É, mas Tinha você le... indo e continua. Eu sou assim, É, mas tem que aprender a lidar com o erro. sim. Tá, vou tentar na próxima, no próximo parágrafo, então. Parágrafo não, próxima. Enfim, pode ser? A última vez. É, tá bom então. Ah, não, deixa, vai, deixa quieto. Foi mal, desculpa. Tá. Deixa eu só ver, termina isso aqui. É, essa parte é relativamente longa. Acho que a gente pode encerrar aqui então. Uhum. Desculpa. Não, tranquilo. Então, vou encerrar a gravação. Até mais.